Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Conversando, um programa na TVL. Trata-se de um debate dedicado à difusão e cultura portuguesa e nesta primeira série de 4 programas são temas debatidos por grandes mulheres e hoje a nossa quarta convidada é a Susana Maurício, que é uma mulher de causas. Olá Susana. Olá Isabel. Como estás? Tudo bem? Vamos começar por uma grande causa tua, e não só, eu penso que da maior parte das mulheres, que são os preconceitos. Preconceitos, raças, crença ou doenças continuam por vergonha a ser escondidas e que por razões não são tratadas nem publicamente e quando são, as pessoas não olham de frente, olham para o lado. Qual é que é a tua posição relativamente Sempre fui absolutamente contra. Temos de nos libertar de vez de todos os preconceitos, sejam eles quais forem, relativamente às doenças. Por norma não existe tanto doenças físicas, aí as pessoas aceitam, muito em particular doenças do foro psicológico e psiquiátrico. A minha posição é de, cada vez mais, é urgente lançar o alerta, sensibilizar as pessoas para deixar de existir esse preconceito e tratar todos os que padecem de algum tipo de mal desse fórum de igual modo como se trata quem tem um problema no fígado ou quem tem um problema no estômago, porque ninguém está imune a poder sofrer de um desses padecimentos. Este programa é um pouco pessoal, tanto para mim como para a Susana, porque quando ela fala do foro psicológico ou psiquiátrico, como queiram chamar, atinge-me também um pouco a mim, mas hoje não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar mesmo sobre a Susana e sobre as suas causas e sobre a sua escrita, porque a Susana, além de ser uma lutadora na sua vida pessoal, é uma lutadora também na escrita, porque através da escrita tu acabas por criar alguns preconceitos que as pessoas têm Sim. contra o género literário, mas já vamos à parte dessa escrita que eu penso que vai agradar muito e a mim em particular, porque me toca e ela sabe. Vamos voltar à questão dos preconceitos. Como é que tu vês, como é que tu achas que os políticos veem? Nós sabemos que os nossos governantes não ligam à cultura, é zero, e à saúde também é sempre aquele calcanhar daqueles. Como é que tu os vês relativamente, sejam à parte da cultura, que no fundo a saúde, determinadas doenças são mesmo problemas culturais? O primeiro alvo a abater sempre os políticos. E também, convenhamos, pessoalmente acredito que não lhes interessa muito, aí já entramos no meu campo político, mas pronto, não lhes interessa muito que a cultura seja muito difundida, porque a cultura, as diversas expressões de cultura também faz regredir a ignorância. E reparem, quando eu falo em ignorância, não estou a falar em analfabetismo, porque há pessoas licenciadas que são completamente ignorantes. Lamentavelmente, outro dos pontos é de imediato atingido é a saúde. Esse toca-me particularmente, são as pessoas mais carenciadas, com menos meios, vão ser os primeiros alvos de não assistência, de não poderem pagar medicamentos, e aí tocam muito. No campo das doenças existe preconceito. Existe também o silêncio por parte de quem está no poder. Portanto, deveria de partir tanto de cima a sensibilização para estes temas, estas doenças, qualquer pessoa pode estar sujeita a ter.
a qualquer Ninguém momento está imune. Ninguém está imune. Ninguém está. Infelizmente, ninguém está imune, seja que tipo de doença, seja que apareça na infância, como pode aparecer seja já de no nascença, seja em qualquer fase da vida. As pessoas julgam, não, eu sou forte. Todos somos suscetíveis em determinada fase, assim como no sistema imunitário para outra doença, umas vezes está forte e não podemos estar perto de alguém com algo contagioso e não apanhar, e noutra fase facilmente somos contagiados. Portanto, a nível cerebral é exatamente o mesmo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu sei que participaste agora na primeira antologia da editora Universos, como podem ver. A Susana estava entre 60 e poucos autores, e onde ela escreve exatamente um tema que se chama, escreves um poema que se chama mesmo Preconceito. Mesmo. E eu ia-te pedir para leres, se não te importasses. Isso é uma desgraça a declamar, mas pronto. Não há problema. Olho em redor pelo mundo inteiro e fico consciente do tanto que há a mudar. Como um meteoro no século avançamos e o inimaginável em evolução alcançamos. Com todo este evoluir é difícil de acreditar. No vejo. Meus ouvidos ouvem e na dor meu coração sente. Preconceitos, nas mentalidades tantos, continuam a existir ainda por alterar. E é urgente, premente essas mentes mudar. Involuídos nos mantemos em tantos campos ainda, no desconhecido, sem razões para o ser. As mentalidades persistem em manter enraizadas tantos falsos conceitos. Abram vossas mentes, os corações igualmente, e o desconhecido, o diferente, não mais vos atormente. Enfrentem esses fantasmas, de etéreo nada têm. Meditem. Na frase de um gênio sobre este tema há largos anos escreveu: é triste confirmar e confrontar, suas palavras hoje se mantêm vivas e cada vez mais reais. De peito aberto aceitem, e a vida seja livre e digna, sem tabus ou preconceitos. Não importa qual o tema, doença, social ou crença, somente, por favor, vos peço, reflitam e aceitem a diferença. A frase, me refiro, é de Albert Einstein. Triste é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Sim, senhora. Obrigada, Susana. Como defensora de causas e tendo uma forte determinação para ultrapassar os muros dos ditos preconceitos, tabus e falsos moralismos, já na tua época existiam, hoje continuam a existir. Eu penso que nesta altura são piores, porque fala-se e as pessoas não querem ouvir. Estás de acordo comigo? Estou de acordo contigo. Eu, na minha adolescência, existiam muitos preconceitos, havia muito mais moralismo, falso moralismo, chamo-lhe eu. Lá está, evoluímos, mas não evoluímos, involuímos. Porque, aparentemente, nós podemos dizer tudo, podemos falar livremente, abertamente. Quando refiro a adolescência, os meus 14, 15 anos, não podíamos. Falamos, mas acabamos por ser apontadas ou rotuladas do mundo. Pessoalmente, nunca me preocupou, nem preocupa o que é socialmente ou não é correto. Tenho o meu código de conduta e interessa-me sobretudo estar bem comigo própria. Levo também as coisas tudo com muito humor. Querem falar, falem. Querem chamar mal, digam tudo o que quiserem, que não me importam. Porque quem o desejar fazer, falo-á sempre. É verdade. Por isso, é verdade. Desde jovem mantenho. Claro, com a maturidade vamos ganhando também muito mais garra e força para lutar contra isso. Sim, ao início um bocadinho mais gritante e mais arrepia mais. Mas também, quando era jovem, até a família dizia: tu és louco. Mas isso acho que nós temos todos um pouco, e eu acho que até é saudável. Graças a Deus sou louco. E acho que nós temos todos um pouco disso, e acho que é saudável. Somos um bocadinho loucos,
principalmente na área da cultura, temos que ter um bocadinho de loucura para escrever e para a criatividade. Aliás, os grandes génios todos eram apelidados de loucos, portanto. Isso. Como diz António Judeão, cada vez que o homem sonha, pula e avança. E são os nossos sonhos, a loucura dos nossos sonhos, que fazem esse avançar. E é verdade, isso, sem dúvida que é verdade. Agora, aligeirando um pouco, sei que tens 2 filhos, que é o Hugo e o Ricardo. Como é que os teus filhos veem a tua forma de estar na vida? Os meus filhos adoram a minha forma de estar na vida. São a minha força. E se existe alguém, eu sinta, tenha que dar, não é que tenha que dar, gosto de dar alguma explicação das coisas, é aos meus filhos. E são os primeiros a dizer: força, mãe, avança. Conhecem-me muito bem e brincam até comigo. Portanto, temos um relacionamento excelente. E estou sempre, vai em frente, bem. Aliás, eu também tive há um mês atrás em casa da Susana e pude comprovar isso, que havia uma grande cumplicidade entre a Susana e os filhos, tanto com o Ricardo, que é um pouco mais calado, o Hugo, que é mais brincalhão, mas havia ali muita cumplicidade e sentia-se mesmo muito amor, e eu acho que isso também se deve à boa educação que eles tiveram, e tu sabes disso, que eu já te disse. Nisso estás mesmo parabéns, porque nem todas as mães sabem ser, toda a gente sabe ser mãe, mas à sua maneira. Mas eu acho que o amor que eu senti foi bastante, e já te tens parabéns por isso. E pelos filhos que tens, que são muito corretos, muito educados. Eu gostei muito daquelas horas que passei por lá, porque senti muito amor e senti-me como se estivesse em casa. E é assim o nosso dia a dia, sempre. Há muita cumplicidade, há respeito, brincadeira, os valores, todos os valores que eu considero fundamentais foram incutidos neles desde pequeninos, mas sempre lhes dei espaço e tratei-os como seres únicos. Cada um deles é diferente um do outro. E estás parabéns disso. Agora, vamos aqui falar de um tema que eu gosto em particular, que é a escrita erótica, sensual, para não estarmos aqui a chocar mais, em que a Susana de repente, sabe-se lá como, começou a publicar na rede social. De repente começámos a ver muitos poemas da Susana com erotismo. Eu escrevo poesia erótica, que eu não acho que seja poesia, são pequenas citações, que eu também acho que sejam muito eróticas, são mais sensuais, mas as da Susana são mesmo bastante eróticas, não sendo nada pornográficas, nada disso, mas em que tocam num ponto ainda sendo mais forte do que as minhas próprias palavras. Agora, voltando outra vez, como é que os teus filhos veem esta tua faceta como escritora? Acham que se enquadra perfeitamente em mim. E porquê? Eu sei que tu escreves além de poesia erótica, sensual, escreves sobre outros temas, mas porquê escrever sobre o erotismo, a sensualidade? Em tudo que escrevo, seja qual for a área, vem de dentro de mim do que eu sinto. Eu tenho uma escrita simples, direta, não é floreada. Já tentei às vezes melhorar, mas melhorar entre aspas, porque cada pessoa tem a sua forma única de escrever. Se eu tento pôr mais floreados ou corrigir, deixa de fazer sentido, porque não é meu. Eu escrevo, sai da alma. Eu vibro, eu tenho muitas emoções dentro de mim. E tenho do amor, porque eu praticamente em todos tem sensualidade, tem erotismo e tem o amor, tem o sentimento, sempre.
E muitas vezes também se nota uma vertente, não é religião, mas estou no caminho espiritual, duas almas em comunhão, por exemplo, pronto, há por misturar ali um pouco. O escrever, não há muitas mulheres a escrever poesia com palavras sensuais, exóticas, atenção, sem ser vulgar, sem entrar em vulgaridade, isso não gosto. Isso não. Aliás, tudo pode ser escrito, e as mulheres devem-no fazer, porque as mulheres sentem-no tanto como os homens, porque não fazem. Tu escreveste aqui que é mais fácil, é mais do que tempo das mulheres terem a liberdade de escrever ou de se manifestar em qualquer outra forma de arte sobre erotismo e sensualidade, sem que seja, por isso, rotulada do que é que seja. Feminista e feminina têm o sentir de emoções, como todos, o sentir biológico. O facto de escrever, falar sobre este tema ou sexualidade não dá o direito a quem quer que seja de lhe colocar em rótulos. Não te importas com o que pensam ou possam dizer dela. E eu concordo plenamente com estas palavras da Susana, porque para um homem, se escrever sobre erotismo, toda a gente gosta. Isto não é ser mesmo feminista, nem ser feminino ou o que é que queiram chamar. É mesmo, o homem pode escrever, pode fazer, pode agir de qualquer forma. Uma mulher, se escreve sobre um determinado tema, se age de uma determinada forma, ou até pensa e fala sobre determinados assuntos, tem vários nomes até, que eu não posso dizer aqui, mas chamam vários nomes, que a mulher ainda, neste século, é muito discriminada. Ainda é. Mas também digo, e há um texto, falaste do ser feminina e feminista, eu houve um texto que escrevi, dei um nome, até é difícil dizer, feminista, femininista, é a junção das duas coisas. A mulher, para ser feminista, não tem que deixar de ser feminina. E nesse texto, até para não pensarem, só defensora das mulheres, baixo dos homens, não. Eu faço questão até de agradecer a todos os homens que ajudaram na luta das mulheres pela sua independência, por votarem, pelo direito ao voto, foi por aí, começou, pelos horários, isto pelo Dia Internacional da Mulher, se comemora essa libertação, depois o ter direito a ir à escola, não tinha, foram direitos que se foram adquirindo, e existiram muitos homens ao lado dessas mulheres a ajudá-las. Portanto, muito grata a todos eles. E devemos caminhar lado a lado. Sim, alguns. Sempre... Por isso, convém ir alertando, ir sensibilizando, porque cada vez há mais. Isso também é verdade. Alguns já são mentes mais abertas, mas há outros que, como nós sabemos, não são tão mentes abertas. E há aqui um pormenor que eu também já chamei uma determinada pessoa a atenção e também falei nisto contigo, em que tu sempre passaste para o papel o que te saía de ti, o que tu sentias, mas que acabavas por deitar fora. Isso é um crime, não é? E por não valorizares, como é que tu te sentes agora, depois das pessoas conhecerem esta tua vertente? O que é que as pessoas transmitem ao ler um texto teu? Eu fico muitas vezes atónita, sem palavras, porque para mim são escritos, é escrevinhar, são palavras que saem da alma. Às vezes publico sem rever, atenção, a revisão é a parte portuguesa, escrevo diretamente e sai. Quando leio os comentários, leio a aceitação, leio o que chamam, fico mesmo surpreendida. Penso, lamentar, lamento, não é lamentar, a palavra não está correta.
talvez tenha o ter deitado tudo fora, tudo para o lixo que escrevi. Mas penso assim, não era para ser na altura. Pronto, chorar sobre o leite derramado não vale a pena. Eu tento levar tudo com humor e positivismo. Se é agora, foi a altura para isso. Estou nos primeiros passos, estou a iniciar uma caminhada. Passou, talvez me tenha dado alguma... Um bom balanço. Exatamente. Não era para ser naquela altura. Sim, também é assim verdade. Que tem que levar as coisas. As coisas às vezes acontecem e se não têm um seguimento é porque não tinham mesmo que acontecer. E tu és uma nova escritora, portanto, és uma escritora. Eu não sou escritora, mas... Sim, ou uma nova autora. Eu também não gosto muito de dizer o nome de escritora, mas és uma nova autora e eu noto pelos comentários que eu também ando lá e também comento às vezes quando tenho tempo. Fico assim, os comentários, os likes e até mensagens privadas, completamente surpreendida. E muito em particular por eróticos sensuais, que têm muito boa aceitação. Pois, isso eu sei também, mas eu ainda não comento que eu acho que és uma rival, por isso. Eu não sei se te peço a ti ou se vai a ler e depois peço-te para tu leres. Não sei, porque isto é mau, porque tu és uma rival minha e não acho que... Deixa lá, não sou. Então, eu tenho do campo humanitário, solidariedade, da espiritualidade. Tu não escreves sobre isso, não sou rival. E não há rivais. Há amizade e devemos estar unidos. Há rivais. Antes de... Sim. Mais uma vez tu entraste na antologia e escreveste não só sobre o preconceito e colocaste um poema erótico. E então, pronto, eu não vou ler mesmo porque... Era para ser um político, mas era muito grande. E então eu estou aqui só a ver se tem alguma palavra que ela não possa ler, mas não, acho que podes ler tudo, porque nada disto é... Nada disto necessita de pi. De pi, também só vai pi e faço eu. Mas não, nada necessita e eu vou pedir para leres o Deixa. Deixa provocar-te ser tua fêmea, com amor, carinho, erotismo e muita sedução. Deixa aos teus ouvidos sussurrar palavras que te aguçem os sentidos, obscenas, pecadoras, provocadoras. Deixa teu corpo livremente explorar, usando minhas mãos, minha boca, minha pele, sei bem o quanto te enlouquecem. Deixa meus beijos sejam em ti como lava, quentes, ardentes, deixando em ti um rastro incandescente. Deixo, faminto a mim repousares, entre minhas coxas, na minha taxa de vida adentrares, o ensejo ao ritmo do nosso amor, paixão e desejo. Unidos pelos sentidos, celebraremos assim o delírio da vida, do êxtase e do amor, de duas almas em comunhão. Pronto, é a minha rival. Eu já conhecia, já tinha lido, como você já calculas. Aliás, neste momento, em fase de transição, colaboras com a editora Universos. Como é que sentes agora, além de escritor, como é que sentes esta colaboração agora com uma editora mesmo? Era um mundo completamente à parte para mim, não fazia ideia de como funcionava. Há uma parte, que é a parte gráfica, já era uma das minhas paixões, o meu hobby. Pois, que sei hobby. Que fazes a parte de grafismo, de capas bem bonitas. E é um mundo fascinante, porque é um mundo de realizar sonhos. E de muitas pessoas poderem realizar os seus sonhos. E a alegria da autora torna-se a alegria de estar por trás, a ajudar. E é verdade. Portanto, é também realizar dos nossos sonhos. Se temos o sonho de poder ajudar nos sonhos dos outros, é uma realização também de quem está por trás.
o autor fica sempre contente porque é como se fosse, é um parto, é um filho. É o pai ou a mãe, pronto. Quem está por trás, ou seja, quem está nos bastidores, eu sei por experiência que sente uma alegria a triplicar, porque além da felicidade do autor, é um trabalho bem feito e depois é a parte onde é o evento e nós temos a noção de realmente como o trabalho, o que o autor escreveu, o trabalho já feito e como ele agarra aquele fim. É uma sensação. E a emoção. A emoção que eles transmitem muito. E como é que tu vias essa emoção de fora, agora estando mais dentro, como é que a sentes? Sentes mais forte? Tinha visto fora, também um livro publiquei com um pseudónimo. Senti e senti-me completamente à vontade. Eu achava que iria estar completamente nervosa no dia do lançamento. Não, estive bem à vontade. Foi um dia super feliz e marcante para mim. Agora vejo o lado de trás. É uma emoção diferente, mas é como dá-se a terra, dá-se as ferramentas para poder a flor nascer, florir e ficar na mão do autor a planta emprega. Há pouco eu ia para perguntar, porque sei que já editaste um livro com pseudónimo e eu não sabia se deveria ou não abordar, porque o tema em si é um tema forte. Eu não sei se queres falar um pouco sobre do tema em si. Eu falo genericamente sem particularizar o tema em si, e pode haver associação. Sim, não, mas de uma doença do fórum psiquiátrico. Doenças são acontece muito em jovens, maioritariamente, a um nível alarmante e assustador. Existe um preconceito muito grande em que não existe acompanhamento, é tudo às escondidas, existe vergonha, era dos jovens e era da família, o que é tanto lamentar. É uma história real, e eu, ao pesquisar, ao ter-me confrontado com isso e pesquisar, deparei-me com um número, como já disse, assustador, e agora recentemente já sei percentagens, mesmo assim estão subvalorizadas em relação à realidade. E há que falar, e há que alertar. Já eu passei momentos difíceis, particularmente depois de ter havido uma divulgação mais ampla, quando recebi pedidos diretos de ajuda. Foi complicado gerir os meus sentimentos, as minhas emoções. Neste momento me lido muito bem com isso, já confirmados 9 jovens em tratamento, uma família a dar apoio. Isso para mim, só porque mesmo que tivesse sido só um, tinha valido a pena. Eu sei que também foste convidada a ir à televisão a falar também sobre o tema, neste caso o tema do livro, que não vamos dizer qual é, mas pronto, já sabemos que é um tema que não é só aos jovens também, pelo que nós já falámos. Não, eu tive muitos testemunhos de pessoas da minha faixa etária, pela primeira vez na vida desabafaram com alguém e sentiram-se aliviados por poderem desabafar com alguém e entender e não julgar, porque conheciam a dor. Exatamente. Dor elas tinham passado sempre em silêncio. E finalmente, ao verem, ao saberem, encontraram alguém, elas sabiam, fora do campo médico, entendia o que elas tinham passado. E diz-me agora voltando àquela parte que todos gostamos, andamos aqui a passear sobre temas, que é para irmos aligerando uma parte mais séria e outra parte também é séria, porque
também vai bater um pouco também no preconceito, não é, que existe em relação às mulheres escreverem sobre erotismo e sensualidade. E voltando aos nossos governantes, achas que eles têm preconceito sobre a mulher se expor na escrita desta forma, ou achas que não? Terão exatamente os mesmos como quaisquer outras pessoas. São seres humanos com os seus defeitos e qualidades, infelizmente muitos defeitos para mim, mas pronto. Portanto, terão, com certeza, outros não. Pronto, a de ser, a nível de governo, eu diria que esse é o mal menor relativamente à mulher. Existem muitos outros. A cultura, qualquer forma de cultura pode ser má e deve. E eu acho que sim, também deve ser isso. E por isso muitas vezes não há interesse em que seja mais. Mas esquecem-se de uma coisa: a cultura, seja qual for a sua forma, é um legado, é a história de um povo também. E ao amordaçar-se a cultura, ao não deixar florescer, está-se a reprimir também a história, porque através da cultura conta-se o que é um país, e nós recuamos séculos, seja na arquitetura, as obras de arte, e está a história contada no nosso país. Também temos muitos exemplos e belos exemplos, na escrita igualmente, na pintura, por aí fora. A cultura popular tão importante, e é de guardar, porque tem sabedoria, muita sabedoria, e tudo isso deveria ser preservado para as gerações futuras saberem como foi o nosso passado. Isto aqui entre nós, que eu publico também diariamente e tu também publicas, até mais do que eu, alguns textos com erotismo. Eu também noto um pouco, aliás, acho que só tive um ou outro comentário um bocadinho desagradável, mas de resto tenho notado que as pessoas, parece, se calhar por ser um mundo virtual, não sei, mas que os comentários são muito positivos e puxam para que a pessoa continue a escrever, e é isso que eu noto, seja na tua escrita, seja na parte até visual da imagem, que também nós olhamos para uma imagem entre um homem e uma mulher, e em poses um bocadinho mais ousadas, e a imagem fala por si. Portanto, nós só olhando para a imagem podemos tirar imensas ideias. Portanto, a imagem também transmite muita sensualidade, muito erotismo, e isso é muito importante, associar as palavras com a escrita, porque ainda aviva mais o texto. E antes de nós terminarmos aqui a nossa conversa, para vos dizer que esta primeira série de 4 programas em que eu convidei 4 mulheres distintas, mas que no fundo se fundem, porque ambas têm um caráter muito, muito particular, um cunho muito pessoal, e ambas lutam em diferentes áreas, cada uma com visões que vão no fundo, que vão fugindo, mas que acabam por se chocar, porque batem sempre todas no mesmo. E foi esse o meu intuito, seja ter passado cá a Ana Mascarenhas, a Maria Gela Serra, ter passado a Isabel Maria, e agora passaste tu. Foi mesmo isso que eu quis chamar a atenção. Neste caso, o teu assunto é a parte do preconceito, que é muito, muito importante, e a parte que também é preconceito, a parte de uma mulher escrever, ser mais ousada. E é isso que eu te pergunto. Tu gostas de ser ousada, ou és ousada, ou gostas de provocar? Eu tenho duas. Eu sou multifacetada, como todas as mulheres são, e todos os seres humanos são. Tenho uma parte provocadora, tenho uma parte
ousada, tenho uma parte atrevida, mas essa parte eu escrevo, é o que sinto. Mas entre as palavras e o que sinto e a ação há uma diferença muito grande. Por isso é que eu digo que ou sempre o amor. Sou tudo isso, sem tabus, sem preconceitos em nada neste campo, mas tento ser com a pessoa certa. Pronto. Okay. Agora, com pessoas que eu não conheça, ou conheça pouco, o ser brincalhona, levar a brincadeira, a conversa com uma certa dose de malícia, sou. Desde que conheça e saiba quem está do outro lado. Quando não conheço, já não. Pois. Até posso parecer tímida. E tenho a minha timidez. Aliás, temos a nossa timidez, mas já tivemos duas conversas bastante picantes, que não podemos divulgar nunca. Ainda bem, mas estão registadas, vou mais grave. A propósito da poesia erótica, eu creio que no pós-25 de Abril deve ter sido das primeiras e quase únicas escritoras em poesia, a Maria Teresa Horta. É depois as célebres Três Marias, meu Deus, os nomes, os rótulos que elas tiveram. E a Natália Correia também. E a Natália Correia, não tanto em poesia, mas em narrativa também. Mas como ela vivia naquele grupo, não foi tanto. Pronto, as Três Marias também havia outros fatores associados. Por exemplo, Isabel do Carmo, o livro que escreveu, assim, só o título, posso dizer o título de um livro, não posso dizer. Texto de prisão. Só o título punha as pessoas naquela época arrepiados, não é? No entanto, era uma história muito séria, não tinha nada a ver com sensibilidade nem erotismo. Era um assunto que ela estudou, que ela teve nas cadeias. E para quando então um livro de poesia erótica? Está no forno. Está no forno? E quando é que sai para cá? Quente, que é para nós lermos. Isso depois direi. Será no verão? Surpresa. Talvez quentinho. Quentinho? Pois. Eu acho que sim, no verão. Eu agradeço. Já que é um tema quente. É um tema quente, funciona bem no verão. Portanto, quente com quente, dá frio. As pessoas juntam-se mais. Na escola diz quente com quente, dá frio. Portanto, é matemática. Agora posso não me lembrar, mas sempre me lembrei que quente com quente dá frio. Portanto, depois dá frio, as pessoas têm que se aquecer, portanto volta a dar quente outra vez e saem belos poemas como os que tu escreves. E mais uma vez eu agradeço a vossa presença neste Conversando. Vamos terminar com um poema da Susana, também da antologia onde ela entrou, que tem a ver um pouco com o início da nossa conversa, que falava mais sobre preconceito relativamente a doenças, a crianças. Vai bater em vários fatores, e eu vou-te pedir, Susana, para acabares com este poema, que é o terceiro, que tu tens na antologia. E agradeço a vossa presença nesta primeira série de 4 programas. A próxima segunda série também trará temas polémicos que eu penso que é muito importante alertarmos e chamarmos para que as pessoas ouçam, vejam que as mulheres não são só mulheres e bonecos, não se pintam, não se arranjam só para passear ou para se verem ao espelho, mas sim são mulheres que lutam, que têm uma causa e não estão aqui não estão aqui para criticar ninguém, estão aqui para apresentar a sua luta, a sua causa. E eu agradeço Susana, por teres aceito este convite assim tão rápido, porque foste apanhada de surpresa, mas o meu intuito também era um pouco esse.
e já não é a primeira vez que faço, por isso vamos então finalizar esta primeira série bastante bem com a Susana, que nos vai ler então um poema, e eu espero-vos cá para a próxima série com novos temas, com outros convidados que penso que também serão do vosso agrado. Muito obrigada e continuem a ver a TVL e a ver o Conversando. E agora, Susana, peço-te o favor de ler, então. Na mansidão da noite. Na mansidão da noite que me envolve, olho no meu interior. Suaves são as dores que em mim habitam. Quando nesse meu interiorizar, o meu coração se expande e o mundo inteiro consigo alcançar. Dores, lágrimas, tristezas, múltiplas dentro de mim, de forma egoísta assim, por mim sentidas. Doce e luminoso abrigo, e minha alma vive, me ilumina e mostra neste a sordidez dos meus silentes lamentos. Minha essência ampliada sente as dores e injustiças deste mundo sofredor. São tantas, imensas, impossíveis de contar. Rasga-se-me a alma, consome-se as entranhas, estilhaça-se a razão e só ouço o coração. Da mãe terra escuto os gemidos, dos homens os gritos mudos de todos os oprimidos, com fome, em guerra, brutalizados, espezinhados, em condições subhumanas, tentam ainda viver. O eco de todos os gritos, lancinantes, agonizantes, intensamente ouvidos, ecoam dentro de mim, agitam-me, fazem-me estremecer. Não pode continuar. Deixar-te com amor para este mundo olhar. Há que avançar e tudo isto modificar. Obrigada, Susana. Obrigada. Obrigada por ter estado aqui no Conversando. Obrigada a todos e voltaremos no próximo Conversando com novos temas, com novos convidados. Obrigada.